Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no canal, e se gostar do nosso vídeo, dá um like e compartilha, tá? Também para quem não ativou a sinetinha aqui para receber as notificações de novos conteúdos, fica à vontade. Como sempre, iniciando aqui pelo nosso site, né? Nós somos uma empresa de análise, consultoria e recomendações de investimentos. Temos diversos produtos de recomendações, incluindo o nosso produto de renda fixa, o Top Fundos, Invista em Ações, Carteiras Capitalismo, que é a junção dos últimos três, aqui do Renda Fixa, Fundos e Ações. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, que também traz nele o Invista em Ações, e o Capitalismo Completo, para quem quiser contratar todos os produtos. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de fundos imobiliários. As recomendações de fundos imobiliários aparecem tanto no Top Fundos, que são as recomendações de fundos de investimento multimercado, ações mais fundos imobiliários, também no Carteiras Capitalismo e no nosso produto Capitalismo Completo. Vou deixar aqui também a parte dos relatórios grátis, tá, pessoal? Como sempre, a gente sempre traz todos os meses uma nova novidade, é boa, né? Traz uma novidade. Esses dois aqui não precisa baixar, eles estão em forma de post, tá? Em relação à Petrobras e uma análise e recomendação da IRBR Brasil, né? Que é o Instituto de Resseguros do Brasil, que nós havíamos feito no início do ano. E aqui tem alguns relatórios, tem um aqui do final de setembro ainda, trazendo um panorama do mercado de fundos imobiliários e também uma recomendação. Para baixar qualquer um desses relatórios é só colocar o nome e o e-mail, que vocês também vão fazer parte do nosso mailing. E colocando no celular, nós convidamos a todos para fazer parte da nossa lista de transmissão do Whats. E para fazer direto parte da lista de transmissão do Whats é só seguir o passo a passo que vai estar aqui embaixo. Lembrando que vocês podem aproveitar, tirar as dúvidas de vocês, ou perguntar a respeito do funcionamento da Capitalismo, né? Então vai estar tudo aqui na descrição. Só não esqueçam de salvar o nosso número no telefone de vocês. Eu vou colocar aqui na descrição, tá, pessoal, esse ranking aqui. Depois eu vou transformar ele em post, mas por enquanto eu vou deixar em ranking, vou deixar assim, dessa forma mesmo, tá? Então quem olhar esse vídeo posteriormente já vai ter o link ali do post, né? E o que traz esse é mais um informativo, lembrando, né, pessoal, não é recomendação de nada, né? Ele traz os maiores yields, né, que seria a divisão de quanto o fundo imobiliário paga em relação ao preço dos últimos 12 meses, né? Então ele traz aqui o que seria o dividend yield, né, aquele mesmo que a gente está acostumado nas ações, tá? E como sempre a gente gosta de comentar, né, pessoal, e às vezes acontece até de alguém perguntar a respeito de alguns desses fundos aqui, o dividend yield, o fundo imobiliário, pela característica dele, ele já é um distribuidor de renda, né? A gente não difere muito, é renda, é valor, é para ganhar com valorização, porque ele tem que distribuir praticamente 95% dos ganhos que o fundo imobiliário tem, ele tem que distribuir, né? A maioria deles acaba distribuindo de forma mensal, e aqueles que trabalham fugiu o nome, me fugiu a palavra agora, que trabalham com desenvolvimento imobiliário, né? Esses aí até podem demorar mais para distribuir alguma renda, como é o caso que a gente tem aqui do KINE, o KNRE11, né? Mas a maior parte, que são fundos de papéis, e até a gente vai falar a respeito de um daqui a pouquinho, fundos de papéis, fundos de tijolos, que pode ser lajes corporativas, galpões logísticos, shopping centers, a maioria deles acabam distribuindo de forma mensal, então já é uma característica do fundo imobiliário. Mas olhar, né, pessoal, que a gente fala sempre a mesma coisa que eu falo dos fundos multimercados. As pessoas saem, né, olham o gráfico de valorização, olham o valor da volatilidade dos últimos anos, e aí depois elas vão olhar o fundo multimercado. E na verdade a gente tem que entender ao contrário, né? É entender o que o fundo faz, que ele pode gerar mais renda ou pode, no longo prazo, trazer uma oscilação positiva, um retorno positivo das cotas para a gente, né? Porque às vezes quando a gente olha algum dado isolado, esse dado pode ser traiçoeiro. A gente já falou a respeito do ROI, por exemplo, né, das empresas que têm prejuízo e patrimônio líquido negativo, o ROI pode dar positivo, porque menos com menos dá mais. E aqui acontecem alguns casos que mostram isso, né? Tanto que o primeiro fundo da lista aqui, o Almirante Barroso, né, é um caso desses, né, que são o que a gente pode chamar de armadilhas, né? Tem um prédio, que é alocado só para caixa, né?
e provavelmente ela vai sair de quase toda a área. Aí o que que acontece? Como a Caixa ainda não saiu, deixa eu só pegar o gráfico aqui para vocês terem uma ideia. Óbvio, o pagamento do aluguel ele continua sendo feito, mas a Caixa vai sair. Aí o que que acontece? Opa, deixa eu só tirar minha cara feia aqui. A cota cai bastante e, obviamente, o yield aumentou em função do pagamento da queda da cota, né? Já que cota mais barata com o mesmo pagamento de aluguel, o yield fica maior. Mas efetivamente aqui, tem alguma importância esse fundo aqui tem um yield alto? Não, porque praticamente ele está fadado ao fracasso, nem que seja no curto prazo. O que vai acontecer no longo prazo com esse fundo é outra história. Então a Caixa vai sair e, óbvio, as pessoas já começam a vender as cotas agora, mas o yield continua elevado. Outro caso aqui é o do BB Progressivo 1, né? Ele é um fundo... Aqui, deixa eu só mostrar o gráfico aqui. BBF. Eu até vi que ele deu uma puxada agora, mas a cota tinha caído pra caramba também, ó. Olha aqui o movimento que fez, né? Deixa eu só tirar aqui. Né? Chegou a cair aqui mais de 50%. É que nesse ranking aqui vai estar, ele é do início do mês, tá? Tava com queda de 29% aqui no ano, né? O fundo do BB. Então o que acontece aqui nesse caso? A mesma coisa. Esse fundo aqui tem 2 imóveis, né? Um que fica em Brasília, acho que está alocado o térreo, o mezanino e o subsolo do prédio, e o resto dos 23 andares estão desocupados. E o outro edifício que é no Rio de Janeiro, a Caixa avisou que vai desocupar também, tá? Opa, desculpa, o Banco do Brasil avisou que vai desocupar também, a Caixa é administradora do fundo, né? Então o que acontece? As pessoas antecipam, o fundo cai, mas como ainda tem o outro, ainda tem recebimento de aluguel, né? Apesar de ter 23 andares desocupados de um prédio, ainda tem o pagamento de aluguel do resto que está alugado, e do outro prédio, já que o Banco do Brasil ainda não saiu, mas a perspectiva não é... Eu não vou dizer que é negativo, porque é um fundo que eu nem acompanho. Eu sei até que eles estavam tentando mudar o gestor, mas tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Obviamente, para quem acompanha, pode ser uma oportunidade, enfim, não é o tipo de perfil aqui que a gente recomenda esse fundo, né? Porque nós basicamente recomendamos fundos mais robustos, esse fundo, né? Enfim, eu acho que deu para entender, né? Tem um risco, e esse risco ele não aparece aqui, porque o que aparentemente à primeira vista todos aqui podemos ver que o yield está maior, e às vezes a pessoa, não, eu quero esse aqui, eu quero que está pagando 14% ao ano, eu quero que está pagando 21,56% ao ano, né? E também pode acontecer em fundos que têm renda mínima garantida, e depois quando a renda mínima garantida termina, cai o rendimento também, né? Óbvio, isso aqui tudo é informado, né, pessoal? Eu digo para aquelas pessoas que às vezes vão lá com muita sede ao pote e não acabam cuidando disso, tá? Então tem essas armadilhas, fundos que pagam amortização, por exemplo, como fundos de desenvolvimento, né? A gente tem que entender também esse valor da amortização, daqui a pouco vender algum prédio, alguma coisa, porque tudo isso é pago como provento. A gente tem mania de chamar de dividendo, mas são todos proventos, e todos eles impactam nesse yield, tá? O fundo que nós vamos conversar hoje, pessoal, que eu quero mostrar, é o fundo antigo Excellence do BTG. Onde é que ele está aqui? Eu vi que ele está na lista aqui. Aqui, ó. Ele, nos últimos 12 meses ele pagou um yield aí na casa dos 8,86. O retorno, desculpa, 8,90. E o retorno em um ano de 21,09. E ele é um fundo de papel, né? Ele tem CRIs na carteira deles, os créditos recebíveis imobiliários, tá? Eu trouxe, deixa eu só colocar aqui. Esse aqui é o resumo do relatório de outubro ainda do BTG, né? Começando pela polêmica, né, pessoal? A gente sabe que os fundos do BTG são um pouco polêmicos, tá? Esse fundo aqui, como eu falei, era o antigo Excellence, né? É o primeiro fundo, ele foi o primeiro fundo de papéis do Brasil, que ele foi estruturado em 2010, e basicamente o que vai ter na carteira dele é CRI ou algum outro tipo de renda fixa, como LCI, ou o valor em conta pode estar aplicado em renda fixa também, tá? Então aqui a gente tem o panorama que o gestor traz para a gente do mês, né? Então
Então ele teve um yield aí de 9,7%, ele distribuiu 0,85 por cota, a gente já vai ver aqui em relação ao pagamento dos últimos meses. Ele fechou com o patrimônio em 147 milhões de reais, ou seria 101 por cota, né? E o valor de mercado dele é 154. Né? O interessante é pegar esse fundo aqui cotado, né, abaixo do valor patrimonial. No caso aqui ele apresenta um ágio, né? Já que o valor de mercado dele está acima do valor patrimonial. Tá? Deixa eu até mostrar o gráfico aqui. Esses fundos de papéis eles tendem a ter uma estabilidade maior, né? Lembrando que a maioria deles o objetivo é bater o CDI, né? Esse fundo aqui, o objetivo dele é bater 105% do CDI líquido, já que não tem imposto de renda no rendimento. A gente só vai ter imposto de renda de 20% caso venda a cota, mas o rendimento não tem imposto de renda, como a gente viu aqui desde 2011, ele já teve uma valorização de mais de 210% e tende a ter uma oscilação menor. Normalmente, quando ele tem alguma oscilação maior, é por algum problema em algum título do fundo, que é um dos riscos dos fundos de papéis, né? Ou então quando o mercado lá está depreciando demais, sai todo mundo vendendo a qualquer preço, porque ele deveria andar basicamente aí parecido com o valor do patrimônio dele, né? Inclusive, esse fundo já teve problema, né, que é um dos riscos dos fundos de CRI. Eu, particularmente, como falei, não é análise nada, mas eu particularmente não gosto muito, porque os fundos de papel eles têm oscilação a mercado, e tem risco de crédito e tem risco de mercado, os dois juntos, né? Mas enfim, para quem gosta, para quem consegue comprar abaixo do valor patrimonial, é bem interessante. Justamente por estar cotado no mercado, a gente às vezes consegue comprar abaixo do valor patrimonial, tá? Então ele já teve problema, né, pessoal? É normal, a gente vai ver a carteira dele, é uma carteira mais diversificada, mas é normal fundos de CRI ter problema com algum emissor, né? Esse fundo mesmo teve já problema com o PDG, né? A PDG, inclusive, no ano passado decretou recuperação judicial, ela estava com mais de 7 bilhões de reais em dívida e tinha estoque aí de mais de 1 bilhão de CRIs, né? Inclusive a gestora mudou a gestão do fundo, ali eles estão tentando reorganizar a carteira. Lembrando que ele é um fundo de gestão ativa, ele tanto pode comprar novos títulos como ele pode vender os títulos também. Tá? É um fundo que tem uma liquidez boa, né? Por dia, na média, aí, negocia com em torno de 354 mil reais, mas é bem tranquilo ali para quem quer negociar. Aqui ele traz um DRE gerencial, né? Só para colocar aqui, pessoal, ele foi fundado, então, foi estruturado em 2010 e já teve 8 emissões. Isso é outra coisa que a gente tem que cuidar também nos fundos de CRIs. Eu faz uns 4 meses, eu acho que eu fiz um vídeo falando a respeito do fundo da Quineia, que fez uma emissão muito grande e não conseguiu alocar os valores, né? E aqui, pessoal, é mortal, né? Ainda mais que a maior parte da carteira é atrelada à inflação. Quando a inflação bombou por causa da greve dos caminhoneiros, os fundos estavam com um percentual muito grande com o dinheiro lá no CDI e acabaram prejudicando. Então a gente vê até, é uma tendência, né? É bacana a gente olhar também a forma que os fundos fazem novas emissões, tanto para conseguir daqui um pouco comprar um imóvel e não deixar aquele dinheiro parado. Óbvio que não é assim, né? Mas normalmente as gestoras mais grandes já conseguem, entre aspas, deixar mais ajustado em relação a já ter um imóvel para comprar, né? Ou então um CRI para alocar. Tanto que tem algumas emissões, a gente viu mesmo do Quineia, agora que vai ser mais de 1 bilhão, eles não vão captar o 1 bilhão de uma vez. Eles vão fazer emissões pequenas justamente para não prejudicar o cotista. Isso é salutar, né? Isso é muito saudável. Então ele pode investir em CRIs, LCIs ou então alguns outros títulos de renda fixa. Tem um patrimônio hoje na casa dos 147 milhões de reais. Dá para dizer assim que é um fundo médio, né? A taxa de administração dele e gestão é 0,3% sobre o PL ao ano, né? E hoje tem 1.461.000 cotas e fechou aqui um mês com 4.469 cotistas, tá? Então aqui tem o mini DRE gerencial dele, né, onde traz as receitas com CRI, as despesas do fundo, o lucro do fundo, e traz aqui em abril ele pagou 76 centavos, maio pagou 82, junho 0,94, julho 1,1,
agosto 1,05 e no mês de setembro ele pagou 0,85 e aqui traz o yield médio aqui dos últimos 12 meses para cada uma das emissões. Aqui tem um gráfico trazendo a cota com o dividendo incluído, né, o CDI e o IGPM também, né? Então ele tem conseguido entregar aí acima do CDI, né? Aqui eles já colocaram o CDI líquido, né? Já que o fundo ele não tem imposto de renda no rendimento, né? A alocação do fundo hoje tem 16% em renda fixa, né? Então ele tem mais caixa também para comprar novos CRIs. Nesse mês aqui ele não tinha feito nenhuma compra, nenhuma venda, e 84% alocados em CRIs. Aqui tem o duration da carteira. O duration seria o tempo médio para a gente receber o nosso valor de volta, tanto com pagamento de juros ou no caso do CRI quando tem alguma amortização. A maior parte da carteira aqui está entre 4 e 6 anos, 42% da carteira, entre 6 e 8 anos 24%, entre 2 e 4 anos 27%, menor que 2 anos 4% e maior que 8 anos 3%. Então, vamos dizer assim, um vencimento médio aqui dos títulos que compõem a carteira desse fundo. Aqui os setores dos CRIs, residencial 45%, corporativo 47% e varejo 8%. O rating aqui, sem rating 94%. E aí não quer dizer que é ruim, tá, pessoal? Mas aí tem que entender a história do emissor, né? Porque muita gente só olha o gestor, mas a gente tem que entender também quem são os emissores desses CRIs que estão na carteira, o que acaba deixando até a análise do CRI um pouco mais, do fundo de CRI até mais complexa, né? Porque normalmente tem um número muito grande de emissores, tá? Rating A 18% da carteira, A 4%, A menos 11%. Então tem mais da metade da carteira e tem pelo menos o rating A. Indexador pré-fixado, hoje 5% do fundo está pré-fixado, TR 3%, CDI 9%, IPCA 33% e IGPM 50%. Né? Lembrando, como eu falei, quando a gente teve ali a questão da paralisação dos caminhoneiros, subiu muito a inflação. Nesse ano, o IPCA acumulado estava na casa dos 3,81%, o IGPM 9,25% e em 12 meses o IPCA estava 4,50%, se não me falha a memória, e o IGPM estava em torno de quase 10,8%. Então acabou ajudando, né, de forma positiva a rentabilidade. Né? E a perspectiva para o ano que vem, eu anotei aqui, deixa eu só pegando em conta o relatório Focus, né, do Banco Central, que está mais ou menos com as expectativas aqui da Capitalizo, 4,20 o IPCA e 4,50 o IGPM. Tá? Então o IGPM, aí, a expectativa é que ele tenha uma arrefecida para o ano que vem. Né? Lembrando que a expectativa para o fechamento do IPCA desse ano é 4,13 e do IGPM 9,30. Né? O IGPM que normalmente é utilizado para reajustes de aluguel. Né? Então é isso, pessoal, que eu queria... desculpa, esqueci de passar. Aqui é a carteira de CRIs, né? Essa 9%, quase 10% da carteira está com a JSL. Tem muito do Redditor aqui, que é uma de hospitais, que é bem forte, né? Hospitais Caxias D'Or, House Center, Regus, né? Tem ainda PDG aqui 4%, Alliance, Vale, Tecnisa, tem muita coisa pulverizada aqui, residencial, tá? Aqui tem os emissores que é a APSE, EBS, Gaia, né? Cibrasec. Então tem uma carteira bem diversificada, lembrando que aqui é onde mora o risco e o retorno desse fundo, tá? E ele tem em caixa hoje em renda fixa aqui em torno de 23 milhões de reais, ou de quase 16%, tá aplicado em renda fixa aí para serem utilizados em novas compras de CRIs. Tá certo, pessoal? Não esqueçam de baixar os relatórios, de pedir para se inscrever na nossa lista do Whats. Preferencialmente, caso vocês queiram fazer perguntas, coloquem já direto lá no Whats que a gente responde para vocês, porque infelizmente aqui o YouTube não nos avisa em relação a todos os comentários, e daqui a 6 meses o pessoal vai estar olhando esse vídeo aqui, e se eu me avisar vai ficar muita gente sem resposta. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.